E aí o general Walter Braga Neto disse a deputados federais hoje que reavaliará a política para as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, lá no Rio de Janeiro. As que não se encaixarem no novo perfil desejado serão fechadas e seus policiais serão remanejados, informa a revista Época. O interventor também disse, segundo os parlamentares, que o setor de segurança pública do Rio tem dívidas de 1,6 bilhão de reais e que precisará de mais 1,5 bilhão de reais para que a intervenção funcione a contento. Eu já comentei várias vezes aqui na Jovem Pan e comento desde a época de colunista da Veja o grande marketing que foi a implementação das UPPs lá no Rio de Janeiro, que depois foram apelidadas pelos policiais de unidade de propaganda política e depois de unidade de perigo ao policial. Unidade de propaganda política porque o governo do PMDB do Rio, do Sérgio Cabral e depois do seu sucessor Luiz Fernando Pezão, ficava falando em campanha e ventilando toda hora isso de nós colocamos policiais em tantas comunidades, como eles chamam as favelas, para se vangloriar daquela atitude. Só que os policiais estavam lá em contêineres de lata que eram postos na entradinha da favela, enquanto os traficantes com fuzis estavam lá em cima alvejando esses policiais que ainda eram formados a toque de caixa, porque não tinha efetivo suficiente para entrar em tantas favelas. Eles queriam um número para fazer propaganda política e não se preocuparam com a segurança dos policiais. Então muitos policiais acabaram morrendo, inclusive alvejados por esses traficantes. Então essas medidas foram feitas de um modo absolutamente destrambelhado e não foi por falta de dinheiro. José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública, triplicou o orçamento, quer dizer, dispôs de um orçamento triplicado do ano anterior à entrada dele até alguns anos depois e, na verdade, o número de assaltos no Rio de Janeiro aumentou em 27%. Então, foi uma cortina de fumaça, inclusive usada pelo Sérgio Cabral, para a roubalheira que ele fez em todos os setores do governo dele, como mostraram as investigações. E agora o Rio está aí precisando de mais dinheiro para a intervenção, todo esse cenário que a gente está assistindo. Tudo isso mostra a falta de planejamento, né? O governo se precipitou, como registramos aqui desde sempre, no lançamento dessa ideia, né, da intervenção, apressou a intervenção por motivos políticos e vai descobrindo agora coisas que já deveriam ter sido resolvidas antes do começo da operação. Tem que ter dinheiro, tem que ver que essas UPPs foram uma farsa, que a segurança do Rio está em frangalhos. O Lula citava o sistema de segurança montado pelo Sérgio Cabral como exemplar, coisa que deveria servir para o país inteiro, e era essa fraude. E o general Braga, que está comandando, está tendo de descobrir isso e fazer reivindicações que já deveriam ter sido atendidas antes do convite feito a ele. Augusto, aproveite e chame o vídeo que você separou pra gente, Augusto. Queria chamar esse vídeo que repõe a verdade, aí recoloca a verdade sobre esse negócio de o Brasil prende demais. É uma falácia que é desmontada pela seguinte informação. Tem algum mistério nessa história toda, quer dizer, alta impunidade e encarceramento em massa. Isso precisa ser enfrentado, precisa ser discutido. Augusto, eu tentei falar, eu prometi que não ia fazer, mas está aqui, ó. Eu peguei hoje no site do CNJ. Isso aqui, é oficial, caro Sérgio Adorno. Nós temos no regime fechado no Brasil 309.126 pessoas. Brasil população inteira. População de 208 milhões, não, 250, não chegamos lá, 208 milhões, e o país que matou 64.500 e poucas pessoas no ano passado. O país que mais mata no mundo. Tem isso aqui, na verdade, encarceramento em massa, onde o Brasil, se contar esses cálculos que você fez de 700 mil presos, hoje é o número 25 por 100 mil. Você é obrigado a fazer percentual. É óbvio, senão o Brasil sempre vai prender mais que todo mundo, isso é um absurdo. O Brasil prende hoje, é o número 25, considerando 700 mil presos que não tem. Com isso aqui, e isso é preso de verdade, o Brasil hoje é o número 50 e pouco no mundo que menos prende. Não há encarceramento em massa, de forma alguma. Os hospitais estão extremamente superlotados, nenhuma ONG para reclamar disso. Eu não quero preso em má condição, eu nunca aceitei tortura, eu condenei policiais torturadores na minha carreira inteira, tenho nojo de torturador, todo mundo sabe disso, mas não é possível um país pobre dizer que lotou a cadeia, então vamos soltar todo mundo, quem paga o preço é o pobre. Isso eu não falei. Eu vou dizer uma situação, para terminar isso aqui, do Rio de Janeiro, da primeira intervenção, um general caríssimo que está agora no alto comando do Exército, um homem seríssimo, cumprindo a missão, chega na rua e encontra o que na rua? Um corpo em decomposição.
General Carioca, um homem, um FE, Força Especial, um homem que foi observador da ONU, um homem que já viu de tudo na vida, de tudo na vida. Ele se choca com aquilo, aquele corpo em decomposição, e fala, não, rabecão, tira o corpo, vem o líder comunitário falar com ele. Senhor general, pelo amor de Deus, deixa aí. Como vou deixar aqui? Falou, não, esse rapaz, a filha não quis namorar o traficante. Então mataram-no. E se o corpo foi tirado, outro vem para o lugar dele e da família. Sófocles. Isso é uma tragédia grega que existe. Você não vê uma ONG, um sociólogo dizer isso é inaceitável. Não é igual um policial que bate na porta e pede para entrar. Porque se ele chutar uma porta e agredir uma mulher, ele vai preso. O que não é aceitável mais é um bonde de pessoas armadas negando a cidadania. Acabou a cidadania aqui e ninguém tem coragem de dizer isso. Só tem lamento. É isso. Tá aí a participação no programa Roda Viva. Desembargador Edson Veiga falando disso e tudo. Falam que são 700 mil, o que na verdade são 300 e tantos mil. O Brasil prende pouco. É mais uma falácia do PT que desmonta. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu já fiz vários estudos e vídeos sobre esse assunto de população carcerária, porque existia uma grande mentirada no debate público a respeito disso, que falava que o Brasil tinha a maior, ou a segunda maior, ou a terceira maior, e na verdade era a quarta maior população carcerária em números absolutos. Só que o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Então, quando você vai ver em número de presos por 100 mil habitantes, na época que eu fiz essa análise, com os dados do ICPS, que é o Centro Internacional de Estudos Prisionais. ICPS é na sigla em inglês e o site está disponível para quem quiser conferir. Na época o Brasil estava em 36º. E esse, qual é o nome dele? Edson. O Edson Veiga, ele mostra que o Brasil estaria mais atrás ainda do que a 36ª posição, se você contar só aqueles que estão presos em regime fechado. Que é o que vale. Que é o que vale. Então as pessoas confundem, Zé Maria, para você comentar esse assunto também, a superpopulação carcerária, que é um problema, obviamente, que a gente reconhece em diversas cadeias, com o encarceramento em massa. São duas coisas diferentes. Tá faltando cadeia ou tá faltando uma distribuição melhor de presos. Não é porque tem muita gente dentro de uma cadeia que há um encarceramento em massa no Brasil. Eu falei aqui outro dia, menos de 8% dos homicídios são solucionados. Mostrei o vídeo do promotor de justiça Marcelo Monteiro, mostrando a porcentagem muito baixa de roubos que são solucionados também no estado do Rio de Janeiro. Então, os assaltantes estão soltos, os homicidas estão soltos e o pessoal está reclamando que se prende muita gente no Brasil, Zé. Falta de estrutura, né? Eu me acostumei a ouvir aqui dos ministros do Supremo a frase que já é um jargão aqui, né? Nós prendemos muito e prendemos mal. Ou seja, tem muitos soltos que deviam estar presos e outros que estão presos e que não têm atendimento e que a pena já venceu, já pode progredir no regime e tal. O que há, na verdade, é uma desorganização completa do sistema carcerário. A qualidade das nossas prisões não atende o pressuposto legal e constitucional de recuperar essas pessoas. Elas não recuperam, são depósitos. Todo mundo quer ver essas pessoas longe da sociedade. As prisões são loucuras. E olha, a intervenção federal no Rio de Janeiro comprovou que o governo sabe disso. Tanto que um dos propósitos da intervenção é dominar os presídios. Veja bem, ao dizer nós vamos dominar o presídio, é assumir publicamente que o governo que manda prender não domina. Então, quem é que está dominando os presídios? Domina as facções, bandidagem. Então, a universidade do crime. Agora, essa história de quantidade, é claro que tem que ser por cada 1.000 habitantes. Isso é natural, uma conta simples. E o número, em números absolutos também é pouco. É a mesma história da violência de São Paulo. Se você leva para a quantidade de habitantes, São Paulo não é tão violenta assim. O Rio de Janeiro também não é o estado mais violento do país. Mas é lá que estão saindo as notícias, é de lá que estão saindo as manchetes e agora se transformou nesse símbolo de violência nacional. É isso aí, a precariedade do sistema carcerário não pode ser pretexto para soltar bandido, tem que ser motivo para que se melhore o sistema prisional.